Olá, boa noite. O projeto que reforça a garantia de que todas as pessoas, sem qualquer distinção, têm o direito de serem atendidas pelo Sistema Único de Saúde foi sancionado no dia 24 de agosto. Constituição Federal, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. A saúde também está entre os direitos sociais no título referente às garantias fundamentais da Carta Magna. E não é só a Constituição que assegura isso. A Lei Orgânica da Saúde estabelece, que o acesso à saúde ele deve ser feito de forma equânime, igualitária, Qualquer pessoa tem que ter acesso. Mas, na prática, muita gente não usufrui desse direito. Porque essas pessoas, quando chega lá para fazer a ficha, elas precisam do endereço de referência e não tem. Lucas mora nas ruas há 3 anos. Perdeu o emprego e, em seguida, a casa. Ele conta que precisou de atendimento médico para uma forte dor de garganta. Mas, quando chegou ao hospital... Eu cheguei lá na recepção, aí pediram para fazer um cadastro. Eu fiz o cadastro. Quando chegou para comprovante de residência, eu disse que não tinha. Eu falei que estava na rua e tal, aí não pude. Esta professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília explica que o procedimento existe para que a coleta de informações da população aconteça por região. Os hospitais são regionalizados, então atende a população de uma determinada área, Entretanto, para os cidadãos que são, de população de rua, não tem como exigir esse documento. Então, as instituições de saúde precisam ser orientadas nesse sentido. O projeto aprovado pelo Senado para padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, recebeu uma emenda do presidente Eunício Oliveira exatamente para corrigir essa distorção, apesar do que determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde. A emenda trata exatamente de dizer que, independente do domicílio, num sistema integrado entre a assistência social e a saúde, notadamente no que diz respeito às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, elas terão o direito de serem atendidas pelo SUS, independentemente de apresentação de documentação que comprove domicílio ou inscrição no cadastro do sistema. A gente precisa sim dessa aprovação, a gente precisa sim que essas pessoas tenham a sua garantia de acessar a saúde. Não é justo, entendeu? Porque, poderia dar um atendimento, porque, os moradores de rua também são seres humanos, entendeu? Eles não têm endereço, mas eles também são as pessoas que precisam da saúde, entendeu? A Constituição Federal está fazendo 30 anos, mas muitos de seus dispositivos ainda precisam ser regulamentados. Um deles é a greve no serviço público. O direito de greve do servidor público está entre os 119 dispositivos constitucionais que ainda não foram regulamentados. Nesses 30 anos de vigência da Constituição, vários projetos foram apresentados. O primeiro, já no ano seguinte à promulgação, em 1989. Atualmente, 12 propostas tramitam no Congresso, 6 na Câmara dos Deputados e 6 no Senado. Mas nenhum desses projetos avançou. Tem muitos projetos, mas tem uma resistência muito grande. Na verdade, a gente vive um contexto contra a greve, tá? Então, quando se quer regulamentar a greve, geralmente se quer cercear o direito e não reconhecer esse direito para estabelecer os limites. Tá? Os servidores públicos têm direito à greve porque a Constituição ela só proíbe a greve dos militares. Mesmo sem a regulamentação, as greves acontecem. E com a omissão do Congresso, o Supremo Tribunal Federal, após 3 sindicatos entrarem na Justiça, decidiu aplicar aos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada com algumas restrições. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão provisória, mandando aplicar a mesma regra da greve da iniciativa privada, mas que é muito difícil de ser aplicada no âmbito do setor público, porque no âmbito da iniciativa privada você tem a disputa entre o empregado e o patrão. No âmbito do setor público, não. Você tem a disputa entre o servidor público e o poder público, mas lá na ponta tem o usuário do serviço público sendo prejudicado por essa greve. Tem que ser tratado diferente o que é realmente diferente. Nós, trabalhadores do setor público, é um trabalhador
que presta serviço para toda a sociedade. Com a jurisprudência do STF para uma determinada categoria de servidores entrar em greve e a paralisação não ser considerada ilegal, é preciso, entre outras coisas, avisar a sociedade com antecedência. E se a atividade que for paralisada envolver necessidades essenciais, como saúde e segurança, esse aviso deve ser de pelo menos 72 horas antes do início da greve. Há também a obrigação de deixar um número mínimo de servidores trabalhando para não interromper serviços essenciais. Mas, para o subprocurador-geral do Trabalho, quando a questão é judicializada, os tribunais, em alguns casos, têm desrespeitado o direito de greve do servidor. Ele acredita ainda que a sociedade não aprova a greve no setor público. É uma espécie de criminalização dos direitos sociais, do direito de greve. Então, ninguém quer ser incomodado, né? A pessoa está ali, aí tem uma movimentação, vai chegar atrasada na escola para pegar o filho, vai chegar atrasada no trabalho, e aí as pessoas ficam com raiva, né? Porque elas não se identificam com aquilo que está acontecendo, né? Só que ela também é trabalhadora, ela vai precisar disso um dia ou já precisou. Então é importante que o trabalhador se conscientize de que a greve é um direito fundamental. 30 anos da Constituição Brasileira, Democracia, Direitos Fundamentais e Instituições. O livro, que acaba de ser lançado, mostra como foi a Assembleia Constituinte na visão de quem participou dela direta ou indiretamente. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, é o organizador da obra. Para ele, a Constituição, que completa 30 anos no dia 5 de outubro, confere estabilidade à democracia no Brasil. Entre as qualidades do livro, ele destaca a diversidade. Os liberais, Delfim Neto, o chamado Centrão, Gastone Rigg, e o centro-esquerda, na pena de Miro Teixeira. Então, todos esses olhares e essa pluralidade, o olhar da sociedade civil, na pessoa do Francisco Whittaker, que era o coordenador das emendas populares que eram encaminhadas aos milhares aqui para o Congresso Constituinte, para a Comissão de sistematização da Constituição. O presidente do Senado participa da obra com um texto sobre o poder legislativo. Estou aqui representando um dos poderes da República e fazendo exatamente aquilo que nós vamos fazer, né, que é o diálogo entre os poderes. As vagas ao Senado são disputadas por um número expressivo de candidatos registrados para as eleições de outubro. E mais de 55% dos senadores que estão encerrando o mandato tentam a reeleição. Nas eleições deste ano, 2/3 das cadeiras do Senado estão em disputa, ou seja, 54 vagas do total de 81. Até agora, 352 candidatos de todo o país concorrem a essas vagas, o que dá uma média de 6,5 candidatos por vaga. Em termos absolutos, é o maior número nos registros do Tribunal Superior Eleitoral desde 1994. Mas a maior concorrência foi mesmo em 2006, quando, no geral, cada vaga foi disputada por 8 candidatos. Lembrando que a concorrência varia de um estado para outro. Quase a metade das pessoas que registraram candidaturas ao Senado tem entre 50 e 64 anos. 82,7% são homens e mais de 65% são brancos. Para o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, um dos motivos para ter mais candidatos é que aumentou o número de partidos. E isso pode trazer impactos no perfil da casa. Uma casa muito voltada para mediar acordos e negociações. Então, a indicação de você ter mais partidos com representação na casa e uma segmentação maior da representação, o conflito tende a aumentar muito em relação à disputa por temas muito ligados à agenda ideológica, que deve predominar na próxima legislatura. Mas o DIAP não prevê uma renovação grande na composição do Senado. Dos 54 senadores que estão terminando o mandato, 30 tentam a reeleição.
tem uma previsão de pelo menos 80% dos que vão tentar a reeleição, dos senadores atuais, consigam a eleição. E provavelmente será um número recorde de reeleição, ou seja, menor renovação na casa. Então deve ter bem abaixo de 30% de novos senadores, salvo aqueles que estão no mandato até 2023 e vão tentar disputar a eleição para governo de estado e que entra o suplente. Mas é uma renovação relativa, então tende a ser uma renovação baixa por conta dos aspectos da reforma política, por ter garantido mais vantagem para quem vai disputar a reeleição, tanto no Senado como na Câmara. O eleitorado da capital da República saltou de 21.402 votantes em 1960 para 2.084.000 em 2018. As mulheres são 54% do eleitorado do Distrito Federal, onde há 159.354 mulheres a mais que homens, o suficiente para eleger 3 deputados federais. E elas também devem ser fundamentais na escolha dos 2 senadores para o mandato que vai de 2019 a 2027. Conheça agora quem são os candidatos ao Senado. Distrito Federal. Brigadeiro Átila Maia tem 61 anos. Ex-piloto da Força Aérea Brasileira, ele já ocupou também o cargo de secretário executivo do Ministério da Pesca. Chico Leite tem 54 anos e é procurador de Justiça licenciado. Bacharel em Direito, está no 4º mandato na Câmara Legislativa do DF. Chico Santana tem 60 anos, é doutor em comunicação, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Cristóvão Buarque tem 74 anos e é doutor em economia. Ele foi reitor da Universidade de Brasília e governador. É senador desde 2002 e tenta a reeleição. Danilo Matoso tem 44 anos, é arquiteto e urbanista com doutorado na área. Foi presidente do Sindicato dos Arquitetos do DF. Fadi Farage tem 52 anos e é bacharel em teologia. Pastor da comunidade cristã Ministério da Fé, é segundo suplente do senador Regufe. Fernando Marques tem 64 anos e é empresário. É presidente da Associação dos Laboratórios Nacionais. Hélio Queiroz tem 44 anos e é empresário da área de comunicação. É diretor da Associação Comercial do Distrito Federal. Isalci tem 62 anos e é formado em contabilidade. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do DF. É deputado federal desde 2010. João Pedro Ferraz tem 66 anos e é advogado. Atuou no Ministério Público do Trabalho e foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Juiz Everaldo Ribeiro tem 64 anos e é juiz aposentado. Foi vice-presidente da Associação Geral dos Policiais Civis e conselheiro da OAB Distrito Federal. Leila do Vôlei tem 47 anos. Projetou-se nacionalmente como atleta, tendo disputado 3 Olimpíadas. Foi secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal. Marcelo tem 61 anos, é doutor em Direito pela Universidade de Bremen e pós-doutor pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Marivaldo Pereira tem 39 anos e é mestre em Direito. Auditor da Secretaria do Tesouro Nacional, já foi secretário executivo do Ministério da Justiça. Paulo Roque tem 51 anos, é jornalista, advogado e professor universitário. Especialista em Direito do Consumidor, já foi conselheiro da OAB do Distrito Federal. Professor Amabile tem 63 anos, é graduado em Matemática e Física, é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Robson tem 38 anos, graduado em História, é professor da Rede Pública de Ensino desde o ano 2000, é delegado do Sindicato dos Professores. Romilda Teixeira tem 64 anos e é advogada. O Alisson Nascimento tem 40 anos e é formado em Ciências Contábeis. Já ocupou o cargo de subsecretário no governo do Distrito Federal. O Asni tem 67 anos e é economista. Já foi deputado federal e é atualmente deputado distrital. Foi presidente da Câmara Legislativa do DF.
As mulheres correspondem a 52,3% do eleitorado no Espírito Santo. Ao todo, o estado tem 2.754.728 eleitores aptos a votar nas eleições de 2018. Conheça os candidatos ao Senado que estão disputando a preferência dos capixabas. Espírito Santo. Célia Tavares tem 53 anos, é graduada em História e Filosofia. Trabalhou na educação básica como professora, gestora escolar e secretária de Educação. Fabiano Contarato tem 52 anos e é graduado em Direito. Delegado da Polícia Civil desde 1992, já foi diretor-geral do Detran e corregedor-geral do Estado. Helder Carnelli tem 61 anos. Empresário e engenheiro agrônomo, já foi conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. Lil Catrine tem 35 anos e é formada em Pedagogia. É professora do ensino médio. Magno Malta tem 60 anos e é formada em Teologia. Músico, já foi vereador, deputado estadual e federal. Exerce o segundo mandato de senador. Marcos Duval tem 47 anos. É empresário, consultor e palestrante na área de segurança pública. Mauro Ribeiro tem 50 anos e é formado em Arquitetura e Urbanismo. Trabalha na Companhia Estadual de Transportes de Passageiros. Ricardo Ferraço tem 55 anos. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e vice-governador. Atualmente é senador e tenta a reeleição. Rogério Bernardo tem 40 anos e é advogado. Subtenente Assis tem 41 anos, é bacharel em Direito e bombeiro militar. Ulisses Pincelli tem 54 anos. Engenheiro e administrador pela USP, atua como consultor de gestão empresarial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.